Em tempo de pandemia de Covid-19, Nuno Vaz, o autarca flaviense, fez o balanço da situação. Falou-nos dos cemitérios e do que vai mudar. As visitas aos cemitérios, por exemplo, voltam à normalidade, mas os funerais vão ter constrangimentos. Nós, no período da emergência, que durou, como é sabido, um mês e meio, de facto houve um conjunto de restrições, que muitas delas ainda fazem sentido hoje, no sentido que quer as cerimónias fúnebres, quer também o próprio enterramento em si, tinham um conjunto de restrições, sobretudo no que diz respeito à possibilidade das pessoas poderem participar, e portanto nós tínhamos fixado uma regra que foi consensualizada ao nível da Alfândega, 10 pessoas por cada ato fúnebre. Recentemente, desde o dia 4, enfim, as regras no que diz respeito a esta matéria, de alguma forma, permitem que o número de pessoas que possam assistir a este tipo de atos seja distinto. Neste momento, é permitido que os funerais possam ser assistidos pelos familiares, e também por não familiares. Nós, relativamente aos não familiares, mantemos a mesma regra. A regra era aquela que já tínhamos adotado antes, portanto são 10 pessoas por cada um desses atos fúnebres, sendo certo que relativamente aos familiares diretos dos falecidos, não temos aí nenhuma limitação de número de pessoas. Naturalmente apelamos, e aproveito este momento para o fazer, que tenham naturalmente atenção ao distanciamento físico necessário, enfim, às regras de higienização, à obrigatoriedade do uso de máscara, porque é fundamental que nós possamos prestar um último ato de homenagem, portanto um ato de carinho àqueles que partiram. Mas também é importante que nós o façamos em segurança, com responsabilidade, para que porventura não tenhamos que lamentar mais nenhuma situação. E, portanto, naturalmente, dando alguma normalidade a uma situação de dor e de perda, mas não descurando aspectos de segurança que são fundamentais, porque naturalmente não podemos permitir que nestas situações possamos ter situações ainda também negativas a lamentar, e por isso, dizendo que não havendo limite, acreditamos que haja bom senso, responsabilidade e uma atitude cívica dos cidadãos e sobretudo dos familiares, que naturalmente farão com que aquilo que são, digamos, a presença em simultâneo, que seja feito garantindo que não há violação de regras. E, portanto, o nosso conselho, o conselho que eu aqui deixo é, enfim, quer no velório, quer nos outros atos, sobretudo nos espaços fechados, garantam que, efetivamente, pelo menos entre 2 a 3 metros de afastamento entre cada pessoa, isso fica garantido, para que não tenhamos que, naturalmente, lamentar situações desagradáveis com um contágio e, sobretudo, com situações, enfim, definitivas de falecimento em resultado de uma situação que deve ser uma situação naturalmente de reflexão interior, uma situação naturalmente de compunginamento, mas naturalmente sempre em segurança. As visitas aos cemitérios voltam à normalidade? Neste momento, nós encerramos os cemitérios, neste caso os 2 cemitérios municipais, porque os outros cemitérios que existem no Conselho são cemitérios paroquiais e a sua gestão está a cargo das freguesias, sendo certo que as regras que foram adotadas são idênticas e, portanto, os cemitérios estiveram encerrados ao acesso ao público, portanto, só, digamos assim, era possível aceder nas situações de ato fúnebre. E no nosso caso, em Chaves, nós vamos retomar a atividade normal, os cemitérios vão começar a abrir com normalidade, com o horário que já tinham, a partir do dia 18, a partir dessa data regressarão à sua normalidade e, portanto, as pessoas, com responsabilidade, em segurança, naturalmente, vão poder também deslocar-se ao cemitério para, enfim, realizarem as ações, enfim, que habitualmente fazem, seja de limpeza, que é de visita, quer de posição de flores, enfim, aquilo que normalmente se faz num cemitério. Os ajuntamentos continuam a ser uma das preocupações da autarquia. O que se passou na passada quarta-feira, no mercado municipal, não passou despercebido. E também aqui, o autarca fez questão de mostrar as mudanças. Nós, desde o início, entendemos que esta situação excepcional que vivemos mereceu e merecia decisões muito radicais no que diz respeito à concentração de pessoas. E, portanto, evitar que todos os espaços físicos, designadamente também os mercados, não pudessem funcionar, exatamente para evitar que houvesse o contágio. Progressivamente, em articulação com o Ministério da Agricultura, foi possível garantir que determinados espaços, com determinadas condições de acesso, no que diz respeito à lotação, com determinadas regras de utilização no que diz respeito a medidas de proteção individual, que pudessem funcionar. E entendemos que há cerca de 15 dias era fundamental reabrir não o mercado municipal na forma que ele habitualmente funciona, mas sim permitindo que os produtos locais
que os nossos produtores locais, aqueles que se dedicam habitualmente, digamos, à agricultura, mas particularmente aos produtos de época, não sofressem também mais uma consequência negativa por causa da Covid-19. E, portanto, montamos um mercado de produtos locais, garantindo que um conjunto de produtos, enfim, que são produtos que são perecíveis e, portanto, que são produtos de época e que, se não fossem agora vendidos, que de alguma forma também seriam destruídos. E entendemos que era fundamental garantir que as pessoas pudessem aceder ao mercado e os pudessem adquirir, e até dissemos à data que o município de Chaves, se esses produtos não fossem vendidos, que os adquiriremos para entregar às GPSS que tivessem e que tenham que funcionar lá. A verdade é que, progressivamente, este mercado, que começou com 9 ou 10 produtores, veio a crescer, houve uma manifestação de interesse muito grande e, de facto, neste momento já são cerca de 40 os produtores locais, portanto, com residência em Chaves, que manifestaram interesse em fazer, então, a venda desses produtos de época. A verdade é que nesta última quarta-feira, pese embora as decisões que tinham sido tomadas de um circuito único, entradas e saídas distintas, com controle de entradas, com um conjunto de regras de desinfecção diária daquele espaço, a verdade é que fomos confrontados na última quarta-feira com uma situação anómala que foi com um ajuntamento de pessoas muito significativo, porventura mais de 100 pessoas, junto à entrada do mercado municipal, que gerou naturalmente perturbação, uma grande instabilidade, mas sobretudo criou uma situação de insegurança. Mas também de alguma forma foi uma imagem negativa que passamos para a população, mas que passamos também para a região. E de facto devemos evitar, não só por razões de saúde, sobretudo os próprios, porque aquelas pessoas que lá estavam não perceberam que efetivamente estavam em risco. E era importante e estamos convencidos que é importante incrementar a sensibilização para que as pessoas percebam que efetivamente têm que adotar comportamentos responsáveis e, por conseguinte, não podem agir da mesma forma quando estão sozinhos, isolados, não têm ninguém de perto, ou quando efetivamente estão, enfim, num aglomerado de pessoas e que isso implica que tenham atenção àquilo que é a forma como interagem. Aquela situação, de facto, foi uma situação anómala, inesperada, não era suposto que pudesse acontecer e, naturalmente, primeiro numa ação de reação pedimos a colaboração da PSP, no sentido de nos ajudar a desmobilizar aquelas pessoas, porque nós não podíamos permitir que todas aquelas pessoas pudessem entrar no mercado municipal. Porque a nossa intenção é que o mercado municipal tem uma determinada lotação e só podem aceder ao mercado municipal um conjunto de pessoas para quê? Para que efetivamente possam fazer as compras em segurança e para que nem haja risco, nem para os vendedores, nem para os compradores. De qualquer das formas, isso fez com que nós adotássemos algumas soluções ainda mais exigentes. Alteramos os circuitos de entrada, vamos também ainda ser mais exigentes no que diz respeito naturalmente ao controle de entrada e das saídas, mas ainda assim será fundamental que os nossos concidadãos, que as pessoas que bem frequentam os nossos espaços, e neste caso o mercado municipal, entendam que é fundamental ter atitudes responsáveis. Nós queremos efetivamente que as pessoas comecem a fazer compras no mercado local, façam compras também no nosso mercado, mas façam-no em segurança. E é possível, na nossa perspectiva, fazê-lo, desde que nós todos em conjunto, para além da utilização daquilo que são os equipamentos de proteção individual, façamos outro tipo de reflexão, que é importante que, se percebermos que há um ajuntamento de pessoas, que não acrescentemos problema ao problema existente. E, portanto, a mensagem que eu queria deixar aqui é que as compras no mercado municipal pudessem ser feitas, que, como todos sabem, são de segunda a sexta-feira, sendo certo que o mercado municipal funciona também ao sábado, mas só com as lojas existentes, e o pedido que eu faço é, a partir de segunda-feira funcionará já a partir das 7h30 da manhã, e o que eu pedi às pessoas é que procurem fazer o desfazamento durante a manhã. E, portanto, se de facto nós sentimos que isso é hábito, que normalmente há um excesso de concentração no início, portanto, naquilo que é o início da abertura do mercado, as pessoas que porventura façam um escalonamento. Se eventualmente tinham a intenção de irem às 7h30, passem a ir às 9. Se tinham a intenção de ir às 8, passem a ir às 9h30. Portanto, é desta forma que, naturalmente, daremos normalidade e daremos, naturalmente, segurança, porque nós queremos incrementar o comércio local, mas queremos fazer em segurança, porque mais importante que a economia é a saúde da nossa população. Sr. Presidente, falou-nos da economia e estamos numa fase de voltar à normalidade, mas é ainda necessário manter alguma precaução. Como está a ver este desconfinamento neste momento? Nós entendemos que neste balanceamento entre aquilo que são questões de saúde,
e questões que são de questões económicas, é importante que nós possamos fazer aqui um balanceamento. Naturalmente que sempre dando prioridade às questões da saúde, porque mais importante da economia é de facto a saúde das populações. No entanto, foi entendimento do Governo e, portanto, nós também entendemos que é uma solução que deve ser adotada de forma progressiva, sustentada. Teremos que naturalmente avaliar aquilo que é o comportamento coletivo e o comportamento individual de cada um dos nossos concidadãos para perceber se efetivamente aquilo que foi uma decisão de início de arranque de abertura de algumas lojas, começou nesta segunda-feira, sobretudo lojas mais pequenas, até 200 metros, enfim, barbeiros, cabeleireiras, enfim, pequenos espaços comerciais até 200 metros quadrados, se efetivamente aquilo que é a sua atividade comercial normal pode ser feita em segurança. A informação que eu tenho é que, efetivamente, os nossos comerciantes ainda não sentiram uma grande procura. Pensamos nós que isso tem a ver com algum sentimento de desconfiança e desconforto ainda que existe. E, portanto, o que eu queria deixar aqui é que, naturalmente, devemos começar a retomar a nossa vida, devemos começar a fazer compras, sempre com regras de segurança muito importantes, que é não haver sobrelatação dos espaços, significa que é importante que por cada 20 metros apenas uma pessoa esteja no espaço físico, que nós façamos a desinfecção das mãos na entrada, que sempre que tocamos em alguma coisa também o façamos, que usemos máscara nesse tipo de compras, porque certamente desta forma vamos ganhando confiança e vamos ganhando também outro tipo de requisitos para que possamos retomar a nossa vida, porque é importante que nós retomemos a nossa vida. E por isso a minha expectativa é que nesta semana e na próxima semana todos façamos o processo de aprendizagem, porque também é verdade que todos temos que fazer esse processo de aprendizagem. Estamos perante situações novas que não temos experiência passada e, portanto, temos todos que nos ajustar. Mas sempre na dúvida devemos ser cautelosos, na dúvida devemos ser precavidos e, portanto, o conselho que eu digo a todos, aos seus comerciantes, enfim, aos seus clientes, é que, efetivamente, primeiro, dinamizem o comércio local, mas façam-no sempre em segurança e, sobretudo, fazer sempre tudo com muita cautela e também com muita tranquilidade, porque não é tempo de pressas, porque uma pressa pode ser naturalmente uma desatenção e isso pode conduzir-nos a situações desagradáveis. Falou que não é tempo de pressas. Que análise se faz neste momento à pandemia do Covid-19? Que reação é que acha que está a ter no seu concelho? É assim, nós avaliamos, enfim, a resposta à pandemia em dois momentos distintos. Temos primeiro momento que é um momento de combate intenso, de tentativa de evitar a propagação da doença, garantindo que no nosso concelho não haveria muitas situações de infectados. Entendemos que, por razões várias, naturalmente por uma situação que tem a ver com a nossa baixa densidade, que fez com que nós tivéssemos poucos casos infectados, mas de qualquer das formas havia riscos associados às circunstâncias de nós sermos um concelho de fronteira, de sermos um concelho que tem naturalmente uma taxa de envelhecimento significativa, sermos um território que tem 1.500 pessoas em lares entre trabalhadores e utentes e, portanto, tínhamos aqui um conjunto de riscos que nós, de forma colaborativa, em concertação com os lares, com as EPSS, com a saúde pública, com as juntas de freguesia, enfim, com os stakeholders, com a nossa comunidade, adotamos um conjunto de medidas e que nos permitiram hoje estarmos numa situação relativamente confortável. É verdade que não se sente neste concelho, mas também no Alto Tâmega, uma situação de premência, uma situação de desesperança quanto a esta questão e, portanto, o que nós desejamos é que a situação que nos trouxe até aqui possa perdurar para o futuro. E por isso é que também hoje olhamos para o futuro com alguma esperança, no sentido de que aquelas medidas de combate à pandemia, de evitar que ela pudesse propagar-se, acho que tiveram sucesso. E, portanto, o que nós temos que fazer agora é dar relevo e dar utilidade a essas decisões e fazer com que hoje, com os nossos comportamentos responsáveis, manter esses índices de baixa taxa de infecção e garantir que efetivamente demos esses comportamentos responsáveis, que começamos progressivamente, paulatinamente, lentamente a voltar à nossa vida normal. Para a semana, enfim, no dia 18, peço desculpa, será a altura dos 11º e 12º ano, alguns alunos retomarem as suas atividades letivas. Também haverá aí, em princípio, retoma de outras atividades comerciais, de serviços de maior dimensão, e o que nós estamos a fazer é dar uma nova normalidade a esta excepcionalidade. E, portanto, o que nós pedimos a todos, sem exceção, é que efetivamente possamos, de uma forma responsável, de uma forma comprometida, sempre pensando que o pior pode acontecer, retomarmos a nossa vida de forma diferente como fazíamos antes, pensando sempre duas vezes nas nossas atitudes, mas certamente retomando a nossa atividade, porque é isso que todos desejamos, é isso que todos queríamos e penso que estamos ansiosos para o fazer, mas de uma forma ponderada, refletida e assertiva, é por aí que devemos avançar.
Esta nova normalidade e com a abertura dos nossos estabelecimentos comerciais era um momento também todos, enquanto comunidade, enquanto coletivo, enquanto flavienses no seu conjunto, pudéssemos todos dar as mãos e perceber que todos temos a ganhar se todos colaborarmos. E por isso entendemos que era o momento de dar ainda uma ênfase maior ao comércio tradicional, ao nosso comércio local, dizendo a todos que é o tempo de sermos egoístas e o tempo de comprarmos nos que estão cá, no que têm cá a sua atividade, e portanto o que a Câmara Municipal começou a fazer é dar um enfoque particular no nosso comércio local para que efetivamente nós possamos ajudar os nossos e eles nos ajudarem a nós próprios, para que dando as mãos, entrelaçando as mãos, possamos naturalmente ganhar confiança para que de facto nós possamos fazer a afirmação das nossas pessoas, dos nossos territórios, das nossas atividades, porque acreditamos muito que é o tempo de dar força ao comércio local. Em tempo de retoma, a economia é importante e o autarca flaviense Nuno Vaz fez questão de saber que a vida humana é bem mais importante que a economia.